Você sabe, eu não sei se eu li em algum lugar ou se eu aprendi isso, mas eu tenho visto que nem sempre ver e ouvir ajuda a crer. Nem sempre ver e ouvir ajuda a crer. Daqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus, um voltou para agradecer e dar glória a Deus. 9 não. 10 leprosos foram curados. Naquela época a lepra não tinha cura. A pessoa ia perdendo partes do corpo até morrer. Eles eram desterrados, né? Eles eram separados da sociedade. Era terrível a lepra. 10 foram curados instantaneamente. E apenas um voltou para adorar a Deus. E Jesus fala, só você foi curado, cadê os outros 9? Todos viram, vivenciaram um milagre. Na ressurreição de Lázaro, Lázaro já estava morto há 4 dias. Quando Jesus disse, retirem a pedra, disseram, Senhor, já cheira mal, o defunto já é de 4 dias. E Jesus fez aquele milagre. Todo milagre é milagre, mas esse foi um milagre estrondoso. Lázaro voltou à vida. E a palavra fala que, dentre aqueles que estavam ali, alguns queriam matar Jesus e foram contar para os principais sacerdotes. Nem sempre ver e ouvir ajuda a crer. Eu quero falar com você algo especial, porque durante a sua vida, você já pode ter visto coisas tremendas que Deus fez, e você ainda pode se afastar dele, pode cair. Então vamos à palavra do Senhor, né, em Mateus capítulo 16, em Mateus 16. Mateus 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Os fariseus e saduceus vieram a Jesus para tentarem ele em alguma coisa, em alguma palavra, e pediram algum sinal do céu. Mas se você vê o que tinha acontecido logo antes disso, logo antes Jesus tinha recebido uma multidão. Dessa multidão, todos os mudos, cegos, coxos, aleijados e surdos foram curados. Isso não é sinal do céu? Todos foram curados. E Jesus ficou tanto tempo, durante o dia todo, ministrando cura e libertação a toda a multidão, que Jesus chamou seus discípulos e falou, olha, eu tenho compaixão da multidão, deem-lhes de comer. E ali Jesus faz a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. A segunda multiplicação de pães e peixes. Alimentou 4.000 homens, fora as mulheres e crianças. E agora, logo em seguida, vem os fariseus e saduceus e pedem um sinal do céu. Que pode ser mais sinal do céu do que isso, né? Mas ele, respondendo, disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Porque, olha, eles sabiam que se o céu estava vermelho de tarde, haveria bom tempo. Se o céu estivesse vermelho de manhã, haveria mau tempo, né? Vocês sabem diferenciar os sinais do céu e não sabem discernir os sinais dos tempos. Esse tempos aqui, que na nossa Bíblia está como tempos, no grego é kairos. Vocês não sabem discernir os sinais do kairos, do tempo de Deus. Jesus estava mostrando para os fariseus e saduceus, o Messias está aqui, eu estou aqui entre vocês e vocês não percebem, vocês não percebem o sinal do kairos de Deus.
Vocês não estão vendo o que está acontecendo aí na geração de vocês. E vocês sabem discernir o tempo físico. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Qual é o sinal do profeta Jonas? Jesus tinha explicado isso para os discípulos. Ele falou que assim como Jonas ficou 3 dias, 3 noites, no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra, mas ao 3º dia ressuscitará. Esse é o sinal de Jonas. E Jesus está dizendo que uma geração adúltera e perversa, má e adúltera, só vai receber o sinal de Jonas, nenhum outro sinal. Talvez aqueles fariseus e saduceus nem fossem atrás de Jesus, né? Quando Jesus veio para a região de Magdala, que eles vieram até ele. Magdala já era uma aldeia, já era uma cidade, mas quando Jesus estava lá à beira do Mar da Galileia, pregando para a multidão, nas montanhas, os fariseus e saduceus nem iam. Então eles não viram sinal nenhum, talvez se vissem, nem crescem. Se vissem, talvez nem crescem. E Jesus fala, olha, para uma geração má e adúltera, só o sinal de Jonas. Ei, o sinal de Jonas foi dado para a nossa geração? Pelo menos dizem, não é? Que Jesus morreu e ressuscitou no 3º dia, não é isso que é dito? Amém? Nós cremos. Eu creio. Muitos da minha geração não creem. E às vezes ficam pedindo aí algum sinal, mas acontece alguma coisa mesmo lá na sua igreja? Ou lá, né? Acontece alguma coisa? Jesus ainda faz mesmo? Geração má e adúltera, só o sinal de Jonas. E não creem no sinal de Jonas. Bem, versículo 5. E passando os seus discípulos para a outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. Eles acabaram de vir de uma multiplicação de pães e peixes. Eles recolheram 7 cestos cheios que sobraram dessa segunda multiplicação. Então, sobraram 7 cestos cheios de pães e peixes. E eles agora atravessam o mar e se esqueceram de levar pão. Aleluia! Já pensou? 12 discípulos. Chega naquela hora, o que a gente vai comer? Pedro, você trouxe algum pão? Não. Não. Filipe, você trouxe? Não. Mas João deve ter trazido. João, você trouxe algum pão? Não. Ninguém trouxe nada. Nada. Eu não sei, eu acho que às vezes na presença de Jesus a gente esquecia de tudo, né? Eu não sei. Tá com Jesus, já nem lembraram de pão. Não trouxeram nada. E Jesus disse-lhes, verso 6, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Porque o que os fariseus e saduceus tinham ido falar com Jesus? Mostra-nos um sinal do céu. Cuidado, Jesus fala para os seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E eles, os discípulos, arrazoavam entre si, dizendo, é porque nós não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Quantos cestos sobraram na multiplicação de 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens? Sobraram 12 cestos cheios. E nem vos lembrais dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Quantos? 7 cestos tinham sobrado, depois de alimentar 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus está dizendo, você acha que o problema é pão? Eu primeiro alimentei 35.000 pessoas, depois alimentei 25.000 pessoas e sobrou, você acha que eu estou falando de pão?
homens de pequena fé. Parece que ele está falando para nós, hein? Ô crente cabeça dura que só crê um palmo na frente do nariz. Já esqueceu o que ele fez ontem? Esqueceu o que ele fez na sua vida? Graças a Deus que eu trago no meu corpo as marcas do amor de Cristo, como Paulo fala, ele tem as marcas do amor de Cristo. Quais foram as marcas do amor de Cristo que Paulo tinha? Chicotada, pedrada, esfolada. Paulo foi ralado, vivo, e ele fala, isso é marca do amor de Cristo, eu sofro por ele. Graças a Deus que eu tenho aqui uma marca daqui até aqui do amor de Cristo, que ele não deixou eu morrer antes da hora. E aí eu me lembro de todos os livramentos que ele fez na minha vida, na estrada, 2 vezes que eu quase morri. Quantos? Mas ele fala, você está preocupado com pão? Eu estou falando para você, cuidado com o fermento. O tema dessa palavra é cuidado com o fermento. Os discípulos acabaram de presenciar, não só presenciaram, eles vivenciaram o milagre, porque eles participaram da multiplicação, não foi? Qual foi o método de Jesus? Deu uma cesta para cada um dos discípulos, um pedacinho de pão e de peixe em cada cesta, e à medida que eles foram caminhando para a multidão, aquilo ia multiplicando, 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 meu Deus, eles viram isso acontecer. Eles viram todas as curas de coxos, paralíticos, cegos, mudos, endemoniados, epiléticos. E Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. O que será esse fermento tão terrível que pode roubar a fé de discípulos que andam com Cristo, que viram os milagres, que participaram dos milagres? Que fermento tão perigoso é esse? Por isso a gente hoje, no primeiro dia da santificação, eu creio que Ele quer falar isso para você e para mim, cuidado com o fermento. Amém? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, versículo 11, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. O fermento é a contaminação, aqui, né? Quando Jesus fala o fermento, representa a contaminação, porque um pouco só de fermento pode levedar uma grande massa, né? Um fermento. O fermento, a gente sabe que até mesmo uma pequena quantidade de contaminação pode penetrar num grande grupo de pessoas e influenciar o pensamento de todo mundo. A gente tem visto isso na nossa geração. A palavra é americana, não é? Fake news. Um pouco de informação falsa pode contaminar um monte de gente. Influi a maneira de pensar, interfere na maneira de agir, não é? Um pouco de fermento. E Jesus fala para os seus discípulos, cuidado com a contaminação dos fariseus e com a contaminação dos saduceus. E ainda hoje os discípulos de Jesus Cristo se afastam de Cristo por causa da contaminação. O que é o fermento dos fariseus? Os fariseus tinham tradições religiosas. Os fariseus eram legalistas. Eles eram religiosos legalistas. Então, eles descartavam, eles passavam por cima dos mandamentos, das leis, dos estatutos de Deus, pelas tradições. Então, os legalistas, eles valorizam mais as tradições humanas, o status quo, né? Aquilo que está sendo feito, já vem sendo feito geração a geração, nós sempre fizemos assim. Ah, mas a Bíblia diz assim. Não, mas isso aqui não é bem assim. Não é bem assim. Jesus até deu um exemplo, falando para os fariseus.
A palavra do Senhor fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na face da terra. Vocês, fariseus, dizem: não, isso aqui que eu deveria honrar meu pai é uma oferta para o Senhor. Então, se em vez de dar para o meu pai, eu dou para o Senhor, então a minha tradição está acima do mandamento, eu não preciso dar para o meu pai. Jesus fala: vocês dizem que é corban, é oferta ao Senhor. E aí ele não honra o pai. E Jesus fala: vocês são legalistas, vocês inutilizam a palavra de Deus por causa da sua religiosidade, das suas tradições, dos seus próprios mandamentos. Então, os fariseus legalistas, eles tinham práticas externas, aparência de santidade, aparência de religiosidade, roupa. Vamos trazer para os nossos dias? Como é que é um legalista? Roupa de crente, linguajar de crente, Bíblia de crente, impostação de voz de crente. Ô Senhor, aleluia! Fala, Senhor, nesta noite. Mas aí, quando está lá na Câmara dos Deputados, faz o que todos os outros fazem. Está no Senado, faz o que todos os outros fazem. Sai da porta da igreja para fora, age como se não fosse crente. Legalista. Legalista. Sabe cantar o hino, sabe fazer uma oração bonita. Para eles, Jesus falou: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, víboras. Está cheio desses na nossa geração. Por que acontecem tantos escândalos de crentes? Parecia tão crente, não é? A tradição humana fica acima da revelação de Deus, os costumes. Então Jesus fala: cuidado com o fermento do legalismo, da religiosidade, preso pela tradição, preso pela liturgia. Eu oro aqui na igreja, porque todo mundo vê. Lá em casa eu não oro. Isso é legalista. Não é? Aqui eu ouço louvores, porque todo mundo vê que eu ouço. Ouço, Senhor. Lá em casa eu não ouço. Aqui eu leio o texto que é dado para eu ler, lá em casa eu não leio. Mas, meu Deus, parece tão santo. Mas quem é santo aqui é santo lá, amém? Santidade é estilo de vida. Não é só dentro da igreja. Então é legalismo, é farisaísmo. E Jesus fala: Pedro, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Judas, Natanael, cuidado com o legalismo, cuidado com o fermento dos fariseus. Vocês hoje estão comigo, vocês estão vendo os sinais, vocês estão vendo os milagres, vocês estão participando do céu na terra, mas cuidado, porque depois que eu for, eu estou pondo as minhas interpretações, né? Depois que eu for, alguns de vocês podem se tornar legalistas, religiosos, e perder a essência, perder a unção, perder a santidade. É crente que vai para a pedofilia, é crente que vai para o adultério, é crente que volta para o mundão e parecia tão crente, legalista. Uma vez perguntaram na escola das crianças, me contaram, como vocês acham que, para as crianças, como vocês acham que é na casa do apóstolo? Depois me contaram. E algumas crianças falaram: eu acho que na casa do apóstolo deve ter umas nuvens, e deve ter Bíblia por todos os lados. E eu não lembro mais o que eles falaram, mas isso eu me lembro, das nuvens e das Bíblias. Amém, que lindo, né? Assim que as crianças têm essa imagem de pureza minha. Mas eu quero falar para vocês que na minha casa não tem nuvens e não tem Bíblia por todos os lados, né? A minha casa é normal. O que eu sou aqui, eu sou lá. O que eu sou lá, eu sou aqui.
Lá a gente não fica orando o tempo todo, a gente conversa. Quando tem que orar, a gente ora. Uma pessoa íntegra, ela é igual aqui, igual lá. Íntegro, né? É o mesmo, sempre igual, né? Amém? Tudo me é lícito, nem tudo me convém, tanto aqui como lá. Então, a nossa casa é simples, a nossa casa é normal, a gente é gente normal. A gente é santo. A gente é santo. Eu dei o exemplo da voz impostada, nada tenho contra, até eu acho bonito. Tem gente que é orador, tem o dom da homilética, da dialética. É bonito ver quem fala bonito. Eu não falo bem, eu falo muito então, né? Eu não sei pregar. Eu acho bonito, mas, por exemplo, eu não preciso impostar a voz para falar com Deus, nem para falar com o diabo, nem para falar com a minha esposa. O que a gente é. Sem legalismo, sem religiosidade, mas com santidade. Com santidade. Aleluia. Então Jesus fala, cuidado com esse fermento, que é o quê? Legalismo. Aparência de santidade, religiosidade. Sepulcro caiado, por fora limpo, mas por dentro podre. E o fermento dos saduceus? Porque ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento dos saduceus. Os saduceus eram os liberais da época, ao contrário. Os saduceus eram os liberais, era o light, o Deus light, sabe? É o espírito de mundanismo, é o espírito de secularismo. Os saduceus não acreditavam no sobrenatural. Eles eram religiosos, mas não criam no sobrenatural. Então, externamente, eles aparentavam e demonstravam obediência a Deus, mas eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos anjos, não acreditavam nos milagres, não acreditavam na imortalidade, não acreditavam no juízo de Deus. Mas Deus é bom demais. Eu tenho Deus do meu jeito. Eu estou em paz com Deus. Deus é light. Tudo pode. Está tudo certo. No fim, tudo se acerta. Liberal. Percebe? Eles tinham uma vida mundana e moralmente relaxada. Isso você pode estudar depois, ver os fariseus e os saduceus. Então, os saduceus eram, se a gente fosse chamar hoje, como seria hoje? O Evangelho light. Jesus light. Está tudo bem. Ele entende, ele me conhece, não tem problema. Irmão, pecado é pecado, o diabo é diabo, Deus é Deus, a Bíblia é a Bíblia. Esse negócio de muito liberal não dá certo. Jesus fala para os seus discípulos, cuidado com o liberalismo. Se fosse hoje não tem saduceu, tem os liberais. Eu vou na igreja de vez em quando, porque aí toda hora também acaba cansando, né? Ninguém quer virar fanático, não é mesmo? Eu vou um pouco nessa igreja, vou um pouco na outra, porque afinal de contas a gente tem que se alimentar um pouco aqui, se alimentar um pouco ali, não é mesmo? Afinal de contas eu tenho o meu celular, eu posso assistir a qualquer hora o que eu quiser. Jesus é light. Eu vou achar uma church por aí, com um pastor do jeito que eu gosto, que prega o que eu quero. Cuidado. Ele fala, seja santo porque eu sou santo. Mas agora estão falando que adultério não é bem isso, homossexualismo não é bem aquilo, que santidade não é bem isso. Hoje estão mudando tudo, não é? Estão mudando tudo. Jesus fala, cuidado. Cuidado. Amém? Cuidado com o fermento.
Mas será que ele precisa falar isso para os 12? Os discípulos estão com ele todo dia, participando dos milagres. São esses que o Satanás quer desviar. São esses que o Satanás quer desviar. A palavra fala, aquele que está em pé, veja que não caia, toma cuidado. Começa a não congregar um pouco, começa a deixar de ler, começa a deixar de se alimentar com a palavra, e você vê se a sua fé não começa a enfraquecer. E aí facilmente, o Deus desse mundo ou leva a gente para o legalismo, para cobrir as nossas falhas, ou leva a gente para o liberalismo. Mas está tudo bem, eu continuo crente. Percebe? Então, logo depois disso, que Jesus fala isso para os discípulos, ele faz uma pergunta para os discípulos. E eu creio que essa pergunta também é para você e para mim. Veja aqui, no verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que andam dizendo por aí? O que acham de mim? O que pensam de mim os homens? O que falam de mim? E aí você viu a confusão, né? Uns falam que o Senhor é João Batista, que tinha acabado de ser degolado por Herodes, e Jesus já é o João Batista, meu Deus. Outros falam que o Senhor é Elias, outros falam que é um dos profetas. E Jesus pergunta para o seu discípulo, e você, quem diz que eu sou? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu acho que essa pergunta é muito importante. Eu já comentei com vocês que quando eu tinha 20 anos de idade, que eu me converti, quando eu tinha 20 anos de idade, para mim Jesus era um avatar. Você que já viu o filme Avatar vai confuso, não? O Jesus é aquele azul lá? Não, é que na filosofia hindu, Avatar diz assim, toda vez que a espiritualidade na Terra diminuiu a tal ponto, Deus envia um avatar. Essa era a filosofia que eu acreditava, filosofia hindu. Então, para mim, Jesus era um avatar, ele era do mesmo nível de alguns outros grandes homens espirituais. Esse era Jesus para mim. Para algumas pessoas, Jesus foi o primeiro comunista, para alguns ele foi o primeiro agitador, para alguns ele foi um grande homem, para alguns ele nem existiu. E Jesus pergunta para você, quem é Jesus para você? Quem eu sou para você? E Pedro disse, Senhor, verso 16, e Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus te revelou. Quando o Pai Celestial revela isso no coração de alguém, você entende que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aleluia, amém? Ele pegou um jovem estudante de 20 anos de idade, estudante de veterinária, todo felizão porque estava na USP, longe da família, morando em São Paulo, sem namorada, São Paulo, livre, leve e solto, universitário. Podia escolher um caminho aqui, saída da faculdade toda entardecer, que a faculdade era das 8 da manhã até as 18 horas. O pessoal saía, parava no bar, uma vidona pela frente. Aí Jesus pega esse universitário, se apresenta para mim, e eu entendi que Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. E aí, eu nunca me prostituí, não cheguei a conhecer outra mulher, não cheguei a usar droga, não cheguei a fazer nada. Eu só estudava, lia a Bíblia, conheci minha namorada. Ele mudou minha vida.
Por quê? Porque eu entendi que ele era o Cristo. Aliás, o que é Cristo, você sabe? Cristo não é o apelido, né? Em espanhol é apelido, não é sobrenome. Cristo não é sobrenome, ele não é Jesus Cristo, né? Cristo é ungido. Cristo é a palavra grega, Christus. Cristo em hebraico é Messias ou Mashiach, e em português é ungido. Tu és o ungido, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor é o ungido. A revelação começa por aí, você tem que entender quem é Jesus, que as pessoas falam. Jesus é o ungido, Filho de Deus, imortal, invencível, todo-poderoso, alfa e ômega, aquele que abre e ninguém fecha, e quando ele fecha ninguém abre, é aquele que é o nome acima de todo nome, pelo nome dele todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, esse é o ungido, o Filho do Deus vivo. Foi para ele que eu entreguei a minha vida. E Jesus fala, Pedro, olha, eu te digo uma coisa, não foi nenhuma pessoa que te revelou isso, não foi sangue nem carne, foi Deus, o meu Pai que está no céu que te revelou isso, e eu peço mesmo, em nome de Jesus Cristo, que o Pai te revele hoje. Se você entender quem é Jesus, a tua vida nunca vai ser a mesma. Mas mesmo assim, ele disse para os seus discípulos, cuidado com o fermento. Cuidado, porque se entrar um pouquinho de fermento só na tua mente, ele pode te desviar, ou por legalismo, ou por liberalismo. Cuidado com o fermento. E aí Jesus diz assim, pois eu também te digo, versículo 17, que tu és Pedro, tu és Petrus, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quando você, discípulo de Cristo, recebe a revelação, você entende, não só na mente, mas no seu espírito, você entende que Jesus é o ungido, Ele é o Filho do Deus vivo. Então Jesus fala, eu te entrego as chaves do reino dos céus. Eu te entrego as chaves do reino dos céus. Porque a principal, todas são importantes, mas talvez uma das mais importantes, chaves, tudo que você pedir ao Pai em meu nome eu darei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Então se eu oro em nome de Jesus Cristo, crendo no Cristo, no ungido Filho de Deus vivo, sabendo que Ele está vivo, sabendo que Ele está à direita do Pai intercedendo por mim, sabendo que Ele me dá autoridade sobre todo nome, então se eu oro em nome de Jesus Cristo, isso é uma chave do reino dos céus. É uma das chaves. Então quando você entende quem é Jesus Cristo, Ele te entrega as chaves do reino dos céus. Ele entrega para os discípulos. Aleluia. Ele fez um trocadilho aqui, ele falou, você é pedra, você é Petrus, você é pedra, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Jesus é a rocha, Jesus é ungido, quem crê na rocha, recebe as chaves do reino. Você nunca sabe quando você vai precisar usar as chaves do céu. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Na hora que ele chega para tentar destruir o seu casamento, para roubar a sua fé, para colocar uma enfermidade no seu filho, quando ele chega para te trazer um problema inexplicável, é nessa hora que você precisa ter fé no Filho do Deus vivo e usar a chave. Se dois na terra concordarem, será feito no reino dos céus. Se orar em nome de Jesus Cristo, o Senhor atende. Se eu buscar, Ele me ouve. Se eu pedir a unção do Espírito Santo, Ele me dá. Tem tantas chaves do reino dos céus. Aleluia. Mas a gente precisa então estar na unção. Resumindo, primeiro ponto, cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é o
legalismo. Cuidado com o legalismo, cuidado com a religiosidade, cuidado com a religião de aparência. Cuidado, isso rouba a tua fé, mata a tua fé. Não lê mais, não ora mais, não congrega mais, mas acha que ainda é. Você vai saber se ainda é mesmo crente na hora que tiver que enfrentar Satanás. Ou então quando você perceber que a sua fé já foi embora. Cuidado com o fermento dos saduceus. Qual é? Liberalismo, mundanismo. Jesus do meu jeito, está tudo bem. Eu sou crente, ele sabe que eu sou crente. Cuidado. Para quem foi que, dentre os discípulos, para quem foi que Jesus entregou as chaves? Para quem? Para Pedro. Era um ensinamento. Jesus, tudo que ele fazia era como ensinamento, né? Então, mas como Pedro foi aquele que teve a revelação, falou, tu és o Cristo, tu és o ungido, então Jesus fala, te dou as chaves do reino dos céus. Não foi para Pedro? Agora, por favor, abra a palavra em Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. No final do ministério, Jesus já indo para o Getsêmani, estava terminando o discipulado, porque Jesus estava indo para a cruz, da cruz para o céu, e agora a obra já estava com os discípulos, né, com os 12, e Jesus diz assim para Pedro, Lucas 12, 31, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Tem uma outra versão da Bíblia que fala, Simão, Satanás pediu a tua alma para peneirar como trigo. Mas ele tinha recebido as chaves do céu. Ele tinha a revelação de que Jesus é o ungido, o Filho do Deus vivo. Pedro, Satanás pediu a tua alma. Ele vai te peneirar. Por que peneirar como trigo? É que não é da nossa cultura, não é da nossa... nós somos gente da cidade, né? Como é que eles... Por que peneirava o trigo? Isso eu li, né? Não vi. Para separar a palha do trigo. A palha do trigo. Então punha na peneira, agita, 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 joga para cima. A palha do trigo é mais leve, né? E vai saindo, e vai peneirando, peneirando, joga, e vai limpando, né? Agora você imagina, Satanás peneirar você como trigo. Eu pego uma ilustração assim, você está na peneira do Satanás, ele agita, agita, chacoalha, chacoalha, joga para cima, vai crente, cai de novo. Ai meu Deus, está difícil, o que está acontecendo? E vai crente. Já pensou? Satanás peneirar você como trigo? Jesus falou, Pedro, Satanás pediu a tua alma para peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti. O Satanás já pediu lá para o meu pai, mas eu já roguei por você lá diante do meu pai, para que você não seja peneirado. É isso que está escrito aí? Não. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça quando ele vier em cima de você. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, porque ele vem, Pedro. Ele vem, ele vai chegar, ele vai te peneirar. E a gente sabe que Pedro, como foi a morte de Pedro? A tradição cristã fala que ele foi crucificado. Ele foi crucificado e ele já tinha tanta fé, aquele que chegou a negar Jesus, né? Mas ele já tinha tanta fé naquela altura da vida que ele falou, se eu vou ser crucificado, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Ah, é? Tá. Então você vai ser crucificado de ponta cabeça. E ele foi crucificado de ponta cabeça. Isso é tradição
conta. A fé dele não desfaleceu. Ele foi peneirado muitas vezes. Sabe? Não deixe a contaminação chegar na tua vida. Não deixe a contaminação roubar a tua fé. Quais são os conselhos que ele dá para a gente? Não deixe de congregar, como é costume de muitos. Não deixe de se alimentar da palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não deixa os princípios do céu. Continue sendo íntegro, como Jó, homem reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Continua seguindo os padrões do reino. Não vire legalista, porque o legalista, ele só serve aos homens, não entra no Santo dos Santos. Não vire um liberal, um crente do seu jeito, do jeito do mundão. Evangelho light, cor-de-rosa, não faça isso, porque você não vai entrar no Santo dos Santos. Cuidado com o fermento. Porque o Satanás vai chegar babando em cima de você. Jesus não vai impedir que ele venha, porque faz parte, ele é o príncipe deste mundo. Amém? Jesus falou, vos envio como ovelhas no meio de lobos, mas estou com vocês todos os dias. Então, quando vem a tentação sobre você, você pode saber que Jesus está rogando por você, para que a sua fé não desfaleça. Fiel aquele que vos chama e ele fará. Ele não permitirá que sejais tentados mais do que podeis suportar. Antes, juntamente com a provação, ele dá o escape. E aí ele é glorificado. Aleluia! Segundo ponto. Primeiro, cuidado com o fermento. O segundo ponto é, edifique-se na rocha. Que Jesus falou, eu sou a rocha, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Ele fala, todo aquele que ouvir as minhas palavras e as praticar, eu assemelharei ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Então edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo. Aleluia. Ele falou, quem me ama, guarda os mandamentos e os pratica. Edifica a sua vida sobre a rocha que é Cristo. E se às vezes parecer que a nossa sociedade está falando coisas muito diferentes da Bíblia, prefira ficar na rocha. Prefira ficar na palavra de Deus, que é segura. Eu gostaria de ler 2 Coríntios 11, 3. 2 Coríntios 11, 3. Diz assim a palavra do Senhor, temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Percebeu? Eu temo que assim como a serpente enganou Eva, que assim também vocês sejam enganados e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. O Satanás vai tentar enganar você. Ou para ficar muito religioso, muito cheio de coisa, muito cheio de ritual, muito cheio de apetrechos e adereços, e você se aparta da simplicidade que é em Cristo. Ou que você comece a ficar light, liberal e tal, e vai se apartando da simplicidade que é em Cristo. Jesus é tão simples que um cântico quando tem unção, quebra a nossa vida, não quebra? Não é uma simplicidade absurda. Amém? É com você assim? Sabe aquele cântico? Amazing Grace. Meu Deus, quando você começa a ouvir esse cântico na unção. Mas isso é simples demais. Cristo é simples. A palavra dele,
tudo posso naquele que me fortalece. É muito simples. Eu só preciso ser santo, eu só preciso congregar, eu só preciso me alimentar da palavra, eu só preciso adorar, eu só preciso buscar fazer o que é reto, é muito simples. E o Satanás vai tentar enganar a gente. Então, qual é o segundo conselho? Fica na rocha, fica na simplicidade de Cristo. Não fica inventando, não queira um evangelho sobrenatural. Aliás, é isso que ele fala aqui, no verso 4. Porque se alguém for pregar-vos o outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Cuidado, não queira nada mirabolante. Muitas pessoas são levadas à maçonaria ou ao esoterismo, buscando coisas novas. Fica na simplicidade de Cristo e você pisa na cabeça da serpente. Você tem paz, você tem saúde, você tem alegria, você tem vida abundante, com tribulações. Mas o Rei da Glória está intercedendo por mim para que a minha fé não desfaleça. E a sua também. Aleluia! E finalmente, se você está assim, na fé do ungido, o Filho do Deus vivo, você recebe as chaves do reino. Você recebe as chaves do reino. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Mas, meu Deus, eu nem sabia que a gente aqui na terra pode interferir no céu. Pode. E o céu interfere na terra. Ou seja, o mundo espiritual interfere no mundo material e vice-versa. Mas se eu tenho fé no ungido, Filho do Deus vivo, se eu tenho vida e relacionamento com Ele, então eu posso orar em nome de Jesus Cristo. E o que eu ligo na terra é ligado no céu. O que eu desligo na terra é desligado no céu. Amém? Eu creio que a gente pode, nesse primeiro dia, que a gente está buscando santificação, ficar muito atento com o que Jesus fala. Talvez você esteja com a sua fé um pouco fraca, talvez o seu coração esteja um pouco morno, porque você baixou a guarda, você bobeou, você relaxou. Igrejas como a nossa igreja, Ágape, não é uma igreja, como muitos dizem, tradicional, não é? Não é uma igreja tradicional batista, metodista, que são as tradicionais menos pentecostais. A nossa igreja também não é uma igreja tradicional pentecostal, como uma Assembleia de Deus ou uma quadrangular, por exemplo. Então, essas igrejas que já têm uma certa, digamos, rigidez, é mais fácil eles penderem para o farisaísmo, para o legalismo. É um perigo. Igreja como a nossa, que é tem menos, como eles falam, menos doutrina, né? Eu estou pregando sem paletó, sem gravata, tem irmãs aqui de calça, aliás, eu não vi nenhuma irmã de saia, tem irmã de saia. Nós temos um pouco menos de tradição. A gente tem bateria, a gente tem dança. Igrejas como a nossa são mais tentadas, mais levadas ao liberalismo. Ao liberalismo. A gente tem que tomar cuidado. Eles têm que tomar cuidado. Todo crente tem que tomar cuidado. Cuidado com o fermento, cuidado com a contaminação. Ainda mais nos nossos dias que a internet aceita tudo, a internet entrega tudo. Cuidado com esse costume que você tem de ficar vendo pregação para todo lado. Cuidado. Mais visão traz divisão. Cuidado. Não deixe o Satanás começar a confundir a sua fé. Tenha teu relacionamento pessoal com Deus. Aonde você congrega, dê fruto, seja excelente, seja santo. Pega a chave do céu que Ele te entregou e usa a teu favor para lutar pela tua casa, pela tua família, pela tua santidade, pela tua igreja, pelos teus líderes.
para transformar a nossa cidade. Amém? Cuidado com o fermento. Vamos ficar de pé, vamos estar orando? Eu quero hoje estar orando agora com você, para que Deus te entregue as chaves do céu. As chaves do céu. Você quer? Eu tenho consciência das chaves do céu que eu tenho. Eu tenho consciência. Você sabe, eu como apóstolo, como pastor, como apóstolo, eu nunca oro em outra cidade, a menos que Deus fale. Eu sei que eu tenho autoridade, eu sei que eu posso orar em nome de Jesus Cristo, mas eu não vou orar, a menos que Deus fale. Então, eu tenho as chaves, mas a gente tem que ter bom senso de quando usar a chave. Mas a primeira coisa, você tem que ter a chave. Então, eu quero fazer uma oração. Que essa palavra caia no seu coração, no coração de fé. Ouça o aviso de Jesus Cristo. Filho, discípulo, cuidado com o fermento. Cuidado com a contaminação. Saiba que o Satanás vai peneirar você. E quando Jesus fala, Pedro, ele pediu, porque Satanás não pode fazer nada com você se não pedir para Deus primeiro. Porque se você entregou a tua vida para Jesus, você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Amém? O Satanás não pode fazer nada com você se não pedir para Deus. Quando ele foi tentar a vida de Jó e quase destruiu Jó, ele pediu para Deus. Pois bem, quando Satanás foi a Deus pedir para peneirar o Pedro, Jesus já diante de irmão preveniu Pedro e falou, Pedro, ele vem, mas saiba que eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Então, Jesus já estava avisando Pedro, aonde é que Satanás vai agir com você? Na sua fé. E assim, quando Jesus fala isso para ele fala, não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu irei contigo até a morte. E Jesus fala, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E realmente, Pedro negou Jesus. Pedro participou de todos os milagres. Nem todos os discípulos participaram de todos os milagres. Pedro estava no Monte da Transfiguração, só com Tiago e João. Pedro estava lá na ressurreição de Talita, só com Tiago e João. Pedro participou. Pedro foi o único que caminhou sobre a água. E mesmo assim ele negou Jesus. Jesus avisou, ele vai tentar roubar sua fé. Eu já roguei por você. Pedro recuperou a fé dele. E se tornou uma coluna da igreja. E morreu sem negar Jesus. Cuidado com o fermento. Para de ler a Bíblia para você ver. Começa a se contaminar na internet para você ver. Mundanismo, secularismo, prostituição, legalismo. Cuidado. Não se aparte da simplicidade que há em Cristo. Amém? E receba as chaves. Receba as chaves. Para quando vier a guerra, você poder se levantar e falar, em nome de Jesus Cristo, eu desligo, eu amarro, eu cancelo. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar. Pode só tocar. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor Deus, por essa palavra que foi entregue, Senhor, se há fé no seu coração, que você receba agora as chaves do reino dos céus que o Senhor te entrega. Para que pelo nome de Cristo, o ungido, Filho do Deus vivo, tudo que você ligar na terra, seja ligado no céu. Isso é privilégio dos discípulos de Cristo. Tudo que você desligar na terra, seja desligado no céu. Você como sacerdote, você irmã como sacerdote de Deus também, sacerdotisa, você pode ligar a bênção de Deus na tua casa, a bênção no seu casamento, a bênção para os seus filhos,
a bênção de Deus para o seu trabalho, para o seu ministério. Use as chaves do reino dos céus. Ore em concordância. Ore com a autoridade de Jesus Cristo. Recebe por fé agora essa chave, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora toda mornidão, toda paralisia espiritual. Em nome de Jesus Cristo eu repreendo toda timidez. Você que tem vivido uma vida natural demais, mundana demais, acomodada demais, eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu declaro que caia por terra essa casca de pedra que Satanás colocou no teu coração. Ele tem peneirado a tua alma, ele tem te enganado, ele te joga para lá e para cá. Você vai de glória em queda, e na maior parte do tempo você está morno, você está morna. Eu repreendo isso em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que o Espírito Santo acenda a tua fé agora, porque Jesus Cristo está rogando pela tua fé. Pega as chaves do reino dos céus e toma posse dela. Você pode dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tanto sei passar necessidade como posso estar em abastança. Eu posso todas as coisas, porque o Senhor está comigo. Receba essa chave em nome de Jesus Cristo, e que a sua vida a partir de agora seja diferente. Não te desvie para a direita nem para a esquerda, não vá nem para o legalismo nem para o liberalismo. Fica no centro, fica na rocha, fica na simplicidade de Cristo. Congrega, leia a palavra, adore, ore. É simples demais. Isso arrebenta a cabeça de qualquer demônio. A simplicidade de Cristo é mais forte do que qualquer demônio. Amém e amém. Assim seja contigo, assim seja contigo. Aleluia.